possível vulnerabilidade. Número 3, lembre-se das consequências dolorosas da imoralidade. Provérbios capítulo 6 e o verso 32. Provérbios 6, verso 32, a Bíblia diz: o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. A NVT traduziu esse texto da seguinte forma: a sua vergonha jamais se apagará. Em um desses capítulos, Tony Cook menciona uma lista. Ele não menciona o ministro, mas ele menciona uma lista que foi desenvolvida por um ministro. E esse ministro, todas as vezes que se sentia tentado à falha moral, ele revisava essa lista como um lembrete das consequências dolorosas que um erro, um equívoco, uma queda poderia causar. E ele menciona, ele coloca nesse livro essa lista. E esse ministro diz que se eu pecar, eu vou trazer angústia ao Senhor que me redimiu. Ao pecar, eu vou arrastar o nome sagrado do Senhor para a lama. Porque, irmãos, nós não podemos nos esquecer. A opinião que as pessoas formarão a respeito de Deus, Jesus, a Bíblia, a igreja, não é tanto pela nossa pregação, mas pela nossa moralidade, ética e conduta. Um homem de Deus chamado Thomas Paine disse: algumas pessoas com uma mão, com a doutrina, elas constroem. Com a outra, com a vida, elas destroem. Eu não quero ser repetitivo, Pereiro falou tão bem sobre isso. Esse ministro continua na lista: se eu pecar, eu vou ter que um dia olhar para Jesus, o justo juiz, face a face, e prestar conta das minhas ações. Seguir os passos daqueles cuja imoralidade confiscou e aleijou seus ministérios me faz tremer. Ele coloca entre parênteses, lista de nomes. Pensa naqueles que tiveram seus ministérios aleijados e confiscados por causa de falha moral. Ele continua: infligir mágoa indescritível na minha melhor amiga, a minha esposa. Perder o respeito e a confiança da minha esposa. Machucar os meus amados filhos. Destruir o meu exemplo e credibilidade com os meus filhos e anular todos os meus esforços presentes e futuros de ensiná-los a obedecer a Deus. Por que eu vou obedecer a alguém que traiu a gente e a mamãe? Se minha cegueira continuasse, ou se a minha esposa fosse incapaz de me perdoar, talvez perderia minha esposa e os meus filhos para sempre. Trazer vergonha à minha família. Imagina o papai, o filho chega para o pai e diz: papai, por que você não é mais pastor? Por que a gente não pode mais ir para a igreja? Perder o respeito próprio. Formar memórias e flashbacks que poderiam assolar a intimidade com a minha esposa. Perder anos de treinamento ministerial e experiências de um longo tempo, talvez de forma permanente. Amontoar julgamentos e dificuldades sem fim sobre a pessoa com quem cometi adultério. Provavelmente causar uma gravidez com todas as implicações pessoais e financeiras, inclusive um lembrete para o resto da vida do meu pecado. Machucar os seguintes pastores e líderes, e ele coloca entre parênteses nomes. Causar vergonha e dor aos amigos causar vergonha e dor a estes amigos, especialmente aqueles que eu levei a Cristo. Ele coloca mais uma vez entre parênteses lista de nomes. Roy Disney disse: não é difícil tomar decisões quando sabemos quais são os nossos valores. Não é difícil fazer ou tomar decisões quando sabemos quais são os nossos valores. E um dos nossos valores como ministério é a integridade. Nossa diretoria não tem... Nosso apóstolo mencionou isso ontem. Nenhum deles tem problema se você pregar melhor, se sua igreja for maior, seu salário for maior, se tiver mais sabedoria, não tem problema. Mas algumas coisas são inegociáveis. E uma delas é a integridade.